Começou já? Estão vendo a apresentação aí? Gente, boa noite a todos e todas. Hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos para uma Assembleia Geral e sessão solene do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense. Hoje nós vamos fazer uma eleição da mesa diretora e do Conselho Fiscal, e em seguida nós vamos dar posse ao Conselho Consultivo da revista, do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense, que será lançada no final do ano. E nesse conselho nós temos 13 patronos, de personalidades da história, da política, da geografia, do jornalismo, da região de Itaboraí e do leste fluminense. Então, passo a palavra ao presidente da Comissão Eleitoral, Rubens Carrilho, para os procedimentos eleitorais. Então, boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura da ata aqui, dessa parte da Comissão Eleitoral. Tá? Posso fazer? Pode fazer. Tá. Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense. Associação Cultural Educativa de Direito Privado, inscrita no CNPJ 30386-001-001-00. Declarado de utilidade pública pela Lei 2883/2020. Comissão Eleitoral. Eu, Rubens Carrilho Fernandes, da Comissão Eleitoral, no uso das atribuições legais conferidas pelo Estatuto Social do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense, informo os nomes da chapa única, inscrita regularmente em 17 de agosto de 2021, e por mim declarada apta para concorrer às vagas da mesa diretora e conselho fiscal, com mandato de 16 de agosto de 2021 até 15 de agosto de 2023. Conforme dispõe o artigo 20, parágrafo 2º, a linha D do Estatuto Social. A chapa. Professor David Antunes da Silva Pacheco, presidente. João Antônio Duarte Graça Vieira, vice-presidente. Renata de Souza Pereira Morera Araújo Gama, chanceler. Dalcio Nascimento da Silva, primeiro secretário. Professor Marcos Aurélio Fernandes Jardim, segundo secretário. Sérgio Toledo Rodrigues, primeiro secretário. Gilbert Brandão de Deco, segundo tesoureiro. Conselho Fiscal, gestão 2021-2023. Feliciano Pereira Barreto, presidente. Professora Cristiane Rosa Pereira Jardim, relatora. Cecília Maria Viana de Matos Setúbal, secretária. Feita a leitura dos componentes da chapa única, declaro aberta a votação de forma excepcional, considerando as medidas de distanciamento social em virtude da pandemia de Covid-19. Todos que aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovada a chapa única. Pode falar? Pode continuar. Então tá. Aprovada a chapa única. Eu, Rubens Carrilho Fernandes, presidente da Comissão Eleitoral, no uso das atribuições legais conferidas pelo Estatuto, declaro empossada a mesa diretora e Conselho Fiscal eleita, com o mandato de 16 de agosto de 2021 a 15 de agosto de 2023, conforme dispõe o artigo 20, parágrafo 2º, a linha G, do mesmo Estatuto Social. Nada mais a tratar, passo a palavra ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Lembrando que Rubens Carrilho Fernandes, presidente da Comissão Eleitoral, e Delbrando Costa Santos Filho, secretário, e Rui Aniceto Nascimento Fernandes, mesário. Com a palavra, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense.
Mais uma vez, uma boa noite a todos e todas. Dando continuidade à nossa sessão de hoje, conforme foi anunciado, vamos passar a posse dos conselheiros, né, da revista do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense. Eu vou fazer a leitura aqui da minha cadeira, né, do Visconde de Itaboraí. Só um minutinho. Joaquim José Rodrigues Torres nasceu em 13 de dezembro de 1802, em Porto das Caixas, termo da da freguesia de São João de Itaboraí, da vila de Santo Antônio de Sá. Filho de José Manuel Rodrigues Torres e Emineciana Matilde Torres. Iniciou os estudos primários no Seminário de São José, no Rio de Janeiro. Rumou para Coimbra, em Portugal, onde começou a estudar medicina, mas largou a faculdade para se dedicar às ciências exatas, formando-se em matemática, em 1825. Retornou ao Brasil e, no ano de 1826, foi nomeado lente substituto da Academia Militar. Em 1827, retornou à Europa com o objetivo de aperfeiçoar seus estudos de matemática, permanecendo em Paris até 1829. De volta ao Brasil, reassumiu o magistério na Academia Militar, da qual se desligou em 1833. Nesse período, passou a atuar também como jornalista, tendo sido redator do jornal O Independente, que circulou de 1831 a 1833. Iniciou na política ao assumir a Secretaria da Marinha, após a abdicação de Dom Pedro I na regência de Lima e Silva, Braulio Muniz e Costa Carvalho. A partir daí, teve início uma longa carreira na administração imperial, reassumindo a pasta da Marinha e outras ocasiões, durante a regência permanente, por 2 vezes na regência de Pedro Araújo Lima, e sob o reinado de Dom Pedro II, acumulou a pasta da Marinha com a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, no primeiro gabinete da regência trina permanente, em substituição a Bernardo de Vasconcelos. Foi o primeiro presidente da província do Rio de Janeiro, de 1834 a 1836. Em abril de 1839, foi secretário de Estado dos Negócios da Guerra por um breve período. Em julho do ano seguinte, repetiu a experiência na Secretaria de Estado dos Negócios do Império. Voltou à Secretaria de Fazenda em outras ocasiões, em 48, 1850, 51, 53 e de 68 a 1870. Foi ainda inspetor-geral de Instrução Primária e Secundária da Corte, presidente do Banco do Brasil, filiado ao Grupo Liberal Moderado. Em 1837, ingressou no Partido Conservador, tornando-se importante líder ao lado de Eusébio de Queiroz e Paulino José Soares de Souza, a chamada Trindade Saquarema. Foi deputado-geral pela província do Rio de Janeiro em 3 legislaturas, senador e foi nomeado conselheiro de Estado e presidente do Conselho de Ministros. Recebeu o título de Visconde de Itaboraí em 1854 e foi ordenado oficial da Imperial Ordem do Cruzeiro, e foi sócio também do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Joaquim José Rodrigues Torres faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 8 de dezembro de 1872. Renatinha já está presente, gente? Não, né? Sim. Então tá. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Eu vou agora dar posse à cadeira número 2, a do Joaquim Manuel de Macedo, como primeira titular, Renata de Souza Pereira Aimoré Araújo Gama. Renata, com a palavra. Para eu ler o texto dele, a biografia? Isso. Tá bom. Joaquim Manuel Macedo nasceu em Itaboraí, Rio de Janeiro, em 24 de junho de 1820. Formou-se em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro em 1844. Contudo, não exerceu a profissão. Nesse último ano, publicou seu primeiro romance,
A Moreninha, o qual foi muito bem criticado e quisto pelo público. Joaquim Manuel Macedo foi muito versátil em sua vida profissional, exerceu diversas profissões: deputado, jornalista, poeta, pesquisador, dramaturgo, escritor de livros didáticos, professor de História e Geografia, além de romancista. Ao todo, 20 romances. Faleceu em abril de 1882, aos 62 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Foi severamente criticado por escrever de modo peculiar em relação aos autores romancistas. Sua linguagem literária se aproximava da popular, do coloquial, de um modo de escrever voltado à fala. Fato esse que determinou o êxito do seu trabalho, já que os leitores não encontravam dificuldades na leitura de vocabulário comum e fácil. A temática de seus livros é envolta em um clima de amor retratado por jovens personagens apaixonadas, estudantes galanteadores e finais felizes após alguns desencontros. Além da linguagem, outra característica que também faz de seus romances notórios é o cenário escolhido. Suas personagens, de modo geral, são estereótipos, não há uma análise profunda de nenhuma, que se envolvem em histórias amorosas em ambientes conhecidos pela sociedade carioca. A Moreninha é seu romance mais conhecido. Foi adaptado para o cinema, teatro e televisão, além de ser um dos mais lidos até hoje. Obras: A Moreninha, 1844, O Moço Loiro, 1845, Os Dois Amores, 1848, Vicentina, 1853, O Forasteiro, 1855, A Carteira de Meu Tio, 1855, Romances da Semana, 1861, O Culto do Dever, 1865, Memórias do Sobrinho do Meu Tio, 1868, A Luneta Mágica, 1869, e diversos outros. A poesia A Nebulosa, 1857. Seu amor por Itaboraí foi eternizado em suas obras, como o trecho a seguir. É por isso, e por muito mais, é porque foi meu berço, e berço daqueles a quem mais amei e amo, é porque no seu seio tenho sepulturas queridas, é porque me guarda em seus lares amigos dedicados, é porque desejo ter em seus campos um abrigo na minha velhice que começa, e no seu cemitério um leito para dormir o último sono. É, enfim, por todos esses laços da vida e da morte que a vila de Itaboraí me é tão querida. Joaquim Manuel de Macedo, no Rio do Quarto, 1869. Terminei. Então, feita a leitura da biografia do patrono, eu declaro empossada na cadeira número 2, Renata Gama. Passamos para a cadeira número 3, Salvador de Menezes Drummond Furtado de Mendonça. Vitória? Boa noite.
Então, declaro você empossada na cadeira número 3, Salvador de Menezes Drummond Furtado de Mendonça. Cadeira número 4, Joaquim Gonçalves Ledo, Sérgio Toledo Rodrigues, com a palavra. Sérgio. Acho que o Sérgio está com um probleminha no microfone. Eu vou passar para o seguinte e depois a gente volta nele. Cadeira número 5, Heloísa Alberto Torres, como patrona, e o titular Gilber Brandão Dedeu. Gilber está com um probleminha na questão da... Só está com o telefone, então vou fazer a leitura da biografia dela para ele, tá, gente? Só um minutinho. Agradeço. Heloísa Alberto Torres nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1895 e faleceu em Itaboraí em 23 de fevereiro de 1977. Foi uma antropóloga brasileira, reconhecida internacionalmente pelo estudo de cerâmicas marajauaras. Foi diretora do Museu Nacional e compôs o Conselho Nacional de Proteção ao Índio, que chegou a presidir, instituição que foi substituída pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, o qual colaborou com sua criação. Filha de Alberto Torres e Maria José Xavier da Silveira, tinha 2 irmãos, Marieta e Alberto. Seu pai foi um dos maiores ensaístas brasileiros, ministro da Justiça, presidente do Estado do Rio de Janeiro e ministro do Supremo Tribunal Federal. Estudou em Petrópolis, no Colégio Nossa Senhora de Sion. Após estudar por vários anos na Inglaterra, seu pai morreu quando Heloísa tinha 22 anos, quando decidiu se dedicar à antropologia. No Museu Nacional, procurou o professor Edgar Roquette Pinto. Prestou concurso e, em 1925, para professora substituta da Divisão de Antropologia e Etnografia, cujo chefe era Roquette Pinto, tornando-se a primeira mulher a ingressar como professora na Divisão de Antropologia e uma das primeiras mulheres funcionárias do conceituado museu. Em 1930, com mais notável expedição aconteceu se tornou conhecida no Brasil e no mundo com os estudos de Heloísa sobre a cerâmica brasílica, em especial a marajoara. Assumiu a direção do Museu Nacional com o afastamento de Roquette Pinto. Virou vice-diretora entre 1935 a 1937, tornando-se diretora em 1938, permanecendo até 1955. Foi a única mulher no Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil de 1934 a 1939. Heloísa esforçou-se para manter e renovar os quadros técnicos voltados à pesquisa em antropologia, geologia, paleontologia, botânica e zoologia da instituição. Incentivou o intercâmbio de pesquisadores estrangeiros e tornou o Museu Nacional um polo de pesquisa para muitos cientistas de renome, como Ralph Linton e Claude Lévi-Strauss. Criou e executou um programa institucional voltado para o treinamento de jovens pesquisadores em suas áreas. Heloísa faleceu de insuficiência cardíaca em 23 de fevereiro de 1977, aos 81 anos. E deixou como legado à sua irmã a casa onde elas moravam, né? Foi doada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, né? E todo o seu acervo da Heloísa e da Marieta e do pai foi doado ao IFAM e hoje está sob a administração da Prefeitura Municipal de Itaboraí. Então, feita essa leitura da biografia da patrona, declaro empossado Gilber Brandão Dedeu. Próxima cadeira, número 6, Alberto Frederico de Moraes Lamego. Primeiro titular, professor doutor Rui Aniceto Fernandes. Com a palavra, Rui. Boa noite a todos e todas. Uma alegria assumir a cadeira do Alberto Lamego.
Dentre aqueles que se dedicam a estudar a história fluminense, não há quem desconheça o nome de Alberto Lamego. Muita confusão se faz, pois na verdade são dois os Albertos Lamegos. O filho, engenheiro de formação, construiu uma verdadeira geohistória fluminense com a sua famosa teatrologia. No entanto, nosso patrono é o pai, Alberto Frederico de Moraes Lamego, ou Alberto Lamego, como assinava em seus estudos e como ficou para a história. Sua principal faceta foi a de historiador, que contou com mais de 20 livros ou textos publicados, sendo sua principal obra a ontológica Terra Goitacá, à luz de documentos inéditos, publicada em 8 volumes entre 1913 e 1947. Outra faceta, também famosa, mas não tanto, foi a de colecionador de documentos históricos e de obras de arte. Filho de José Maria de Moraes Lamego e de Sofia Jardim Lamego, nasceu em 9 de 10 de 1870, em Itaboraí. Portugueses de nascimento, seus pais, José Maria era natural de Régua, no distrito de Viseu. Sofia era madeirense do Funchal. O comendador José Maria Lamego era proprietário da fazenda São Tomé, em Cabo Sul. De sua infância nada sabemos. Nos tumultuados anos de 1888 e 89, estava no Rio de Janeiro fazendo seus preparatórios para ingressar na Faculdade de Direito. Esta iniciou em Recife, por onde permaneceu por 3 anos, transferindo-se depois para São Paulo, onde bacharelou-se em 1892. O jovem advogado, de 22 anos, estabeleceu banca em Niterói, capital do então Estado do Rio, transferindo-se logo depois, em 1894, para Campos dos Goitacazes, por contrair núpcias com Joaquina Maria do Couto Ribeiro, filha do comendador Cláudio do Couto dos Santos, e que herdaram, então, desta forma, o famoso solar dos Airites. Do consórcio nasceram 8 filhos, os 6 primeiros em Campos e os 2 últimos na Europa. Em 1906, transferiu-se com a família para a Europa, residindo em Portugal, na Bélgica, na França e na Inglaterra. Fixou-se inicialmente em Portugal, onde deu início à formação de suas coleções de arte, livros, manuscritos, adquiridos em leilões de livreiros, de bibliotecas e de casas fidalgas extintas. São desta época seus primeiros estudos: a autobiografia inédito de Cláudio Manuel da Costa, publicado em 1912 na Revista da Academia Brasileira de Letras, e papéis inéditos sobre João Fernandes Vieira, que veio a lume na Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Em 1913, foi publicado o primeiro volume da Terra Goitacá. Estes trabalhos renderam-lhe a indicação de Oliveira Lima para sócio correspondente no IHGB. Antes do seu retorno da Europa, Lamego publicou um opúsculo, A Verdadeira Notícia do Aparecimento da Milagrosa Imagem de Nossa Senhora da Conceição, que se venera em Cabo Frio, em 1919. Durante a Grande Guerra, como chamaram os contemporâneos, a Primeira Guerra Mundial, Lamego transferiu-se de Bruxelas para Londres, escondendo sua coleção em um convento belga. Na Inglaterra, organizou um serviço postal secreto que beneficiou exilados belgas e que lhe rendeu, ao fim do conflito, a condecoração com a medalha de guerra Rei Alberto. Em 1920, retornou ao Brasil e estabeleceu-se no Solar dos Airizes, em Campos. Em 23 e 24, exerceu a direção do Liceu de Humanidades daquela cidade, cargo que ocupou também em 1942. Ainda em 23, foi eleito imortal na Academia Fluminense de Letras e publicou o livro Academia Brasílica dos Renascidos. Nos 2 anos seguintes, publicou os outros 2 volumes da Terra Goitacá. Além dessas instituições, Lamego pai fez parte do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico Pernambucano, da Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos e da Sociedade Hispano-Americana de Santa Fé, Bogotá,
Na época de sua residência, o solar dos Airices tornou-se, segundo Jefferson Dávila Júnior, que então dirigiu o Museu Antônio Parreiras, na década de 50, ele denominava de a Meca da intelectualidade fluminense nacional, para onde acorriam diversos intelectuais que objetivavam conhecer suas coleções. No final dos anos 20, começou a ideia de se desfazer delas. A biblioteca foi adquirida em 1935 pelo governo paulista e a Pinacoteca foi comprada pela administração fluminense em 1950. Foi nesta Casa Grande que, entre 1930 e 50, Lamego realizou seus estudos, publicando mais 14 trabalhos nesse período. Em 1950, residia na cidade do Rio de Janeiro, onde veio a falecer em novembro de 1951. A aquisição da biblioteca ocorreu através do intermédio de Afonso de Toné. O governo paulista, então, enviou Mário de Andrade a Campos para concluir os negócios. E hoje a coleção Lamego encontra-se no Instituto de Estudos Brasileiros, que faz parte da Universidade de São Paulo. Para concluir esta apresentação, deixo-lhes a opinião do Mário de Andrade. Homens tão diferentes por formação e perspectivas culturais. Um homem do século XIX, Lamego, e outro, postulador do modernismo, Mário. Teceram uma relação de respeito e admiração mútuas, é o que se depreende da correspondência epistolar trocada entre ambos. Ao retornar a Pauliceia, em novembro de 1935, Mário apressa-se a escrever ao Dr. Lamego, como ele se referia, para agradecer-lhe a estadia. E agora, citando, concluo essa comunicação. Não quero que se passe mais tempo sem lhe agradecer a infinita gentileza com que o senhor e todos de sua casa me trataram. Gentileza e beleza admirável. Trago dos Airizes uma recordação iluminada, a forma tradicional do seu solar, tão bem equipado de linhas e volumes tão bem colocados numa paisagem esplêndida, os quadros, as pratas, os marfins, as gravuras, as porcelanas. Tudo se gravou em mim numa recordação suavíssima, iluminando de luz desconhecida antes para mim o autor desta preciosíssima coleção. Permita que lhe diga sinceramente, embora isto possa lhe pesar a naturalidade tão simples e humana, que encontrei no Senhor um dos homens mais admiráveis que tenho jamais convivido. A universalidade do seu espírito, aliada à generosidade do seu coração, me fizeram estimar e querer bem infinitamente quem eu apenas admirava como historiador. E hoje eu sei que esta admiração antiga, apesar de tão grande, era pequena por tudo quanto o senhor o é. Obrigado. Obrigado, Rui. Então, feita a leitura da biografia do patrono, declaro você empossado na cadeira número 6. Cadeira número 7, Maria Alberto Torres, como primeiro titular, Dalson Nascimento da Silva. Com a palavra. Boa noite a todos e todas. Vou falar sobre a Maria aqui. A Maria Alberto Torres, filha do doutor Alberto Martins de Seixas Torres, de Dona Maria José da Silveira Torres, nascida em dezembro de 1893, no Rio de Janeiro, e falecida em São Gonçalo, em 11 de janeiro de 1985, aos 92 anos, se encontra sepultada em cuja causa reuniu um rico acervo sobre antigas famílias que se estabeleceram em Itaboraí desde o século XVII, XVIII, XIX e século XX. De fato, as irmãs Torres
como era conhecida ela com a Heloísa. Heloísa já era uma pessoa, né, mais último tempo declarado machista, né? Os seus caminhos no serviço público nem sempre estiveram ligados à Dona Marieta, como era conhecida. A Dona Marieta teve brilho e ministro do Supremo Tribunal, e Dona Maria Xavier da Silveira, de tradicional família paulista. Teve sua formação iniciada no Colégio Jackson, no Rio de Janeiro, e posteriormente, quando seu pai se mudou para a então capital do estado, Petrópolis, estudou no Colégio Notre Dame de Sion. A formação em uma tradicional escola católica influenciou a vida de Marieta, que teve como um de seus eixos principais a fé. Entre os muitos clubes e entidades os quais se associou, merece destaque a Associação Cristã de Moço, no Instituto de Cultura Religiosa de São Paulo. Juntamente com a irmã, colecionou itens religiosos como oratórios, imagens sacras, que integram o acervo da Casa Heloísa Alberto Torres, em Itaboraí. Entre as diversas funções que exerceu na administração federal, na qual ingressou em 1921, no Serviço de Indústria Pastoril do Ministério da Agricultura, Maria Alberto Torres trabalhou como estatística, bibliotecária e no setor administrativo do Ministério da Educação. Já tinha 20 anos de serviço público quando foi levada por Heloísa para atuar no Museu Nacional, para chefiar a seção de administração, em abril de 1941. Acompanhou a irmã quando Heloísa deixou o museu para assumir a presidência do Conselho Nacional de Proteção aos Índios e aposentou-se em 1957. No campo de estudo nem sempre valorizado, a genealogia, estudo de origem das linhagens familiares, era a grande paixão de Marieta Alberto Torres. Ela coletava com paciência e método dados de nascimento, batismo, casamento e mortes, especialmente das famílias itaboraiense e paulistana, de onde vinham seus pais. Em 1952, Marieta ingressou no Colégio Brasileiro de Genealogia, da qual chegou a ser vice-presidente. Lutou pela conquista de uma sede para o CBG e também participou do Instituto Genealógico Brasileiro. Parte importante dos dados coletados por Maria Alberto Torres foi restaurada e digitalizada pelo Arquivo Nacional e encontra-se na Casa de Cultura em Itaboraí. Dona Marieta tinha um grande amor pela cidade de seu pai e empreendeu junto com Heloísa a criação de um centro cultural que homenagearia a memória de Alberto Torres, adquirindo um prédio histórico em 1963. Foi um articulador incansável junto às famílias itaboraienses ilustres, recebeu homenagem na cidade e coube a ela a finalização dos trâmites para a doação do prédio e de seu acervo ao IFAM. Em 11 de janeiro de 1985, na Casa de Saúde Alcântara, em São Gonçalo, Maria Alberto Torres faleceu vítima de complicação de diabetes. Eu tive o privilégio de ter acesso ao riquíssimo acervo da Marieta, vocês não têm noção do que é aquilo. Acho que poucas pessoas tiveram acesso. O arquivo iconográfico, documentos, fantástico. Vale a pena, se vocês puderem, ter acesso. Concluiu? Concluí. Então, feita a conclusão, declaro empossado Dalcio Nascimento da Silva na cadeira número 7, como patrona Maria Alberto Torres. A gente recebeu um aviso aqui na mensagem, a nossa sessão vai expirar em 5 minutos, eu vou gerar um link nos comentários e vou disponibilizar tanto no Messenger como no grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Para a gente não se perder. Enquanto isso não acontece, eu dou a palavra a Cecília de Matos de Viana Setúbal, na cadeira número 8, cujo patrono é seu avô, Belarmino de Matos.
Bom, eu considero importante eu me apresentar para, em seguida, apresentar o meu patrono. Meu nome é Cecília Maria Viana de Matos Setúbal, tenho 69 anos, nasci em São Gonçalo, me formei em Comunicação Social pela PUC-Rio e, por mais de 10 anos, fui editora do jornal São Gonçalo, fundado por Belarmino de Matos, meu avô, e patrono da cadeira número 8 dessa instituição. Mas antes de falar sobre meu patrono, quero ressaltar a importância da comunicação, e nela destaco o jornalismo. Com linguagem e formatos acessíveis ao público, o jornalismo registra e analisa fatos e personagens que constroem nossa história no dia a dia. Com metodologia adequada e análise crítica, todo esse material pode ser objeto de estudo e pesquisa dos historiadores. Isso explica Belarmino de Matos está integrando o quadro de patronos do Instituto Histórico Geográfico Itaboraiense, entre importantes historiadores, arqueólogos, arquitetos, genealogistas, pesquisadores e outros profissionais que se debruçam sobre a nossa história e a preservação da memória e do patrimônio cultural da humanidade. A história da imprensa no Brasil tem 2 séculos, mas só na segunda metade do século XX é que os historiadores quebraram uma antiga resistência em utilizar os arquivos da imprensa para a escrita da história, entendendo que, enquanto objeto de estudo e fonte de pesquisa, os jornais dão importante contribuição para a historiografia local. É nesse contexto que se insere a atuação do jornalista Belarmino de Matos, fundador de 3 jornais na região leste fluminense, que tiveram periodicidade regular e longa duração, um deles ainda atuante, hoje em formato digital, o São Gonçalo, com 90 anos de existência. Belarmino também fundou, com seu irmão gêmeo, Abílio José, a Gazeta de São Gonçalo, em 1913, permanecendo à frente da direção até o empastelamento do jornal durante a Revolução de 30, lançando em 1931 o seu segundo jornal, o São Gonçalo. Em 1948, fundou em sua cidade natal a Folha de Itaboraí, transferindo a propriedade 2 anos depois para Odir Barros, que dirigiu o periódico até 2003, quando encerrou as atividades do jornal. Belarmino era filho de Belarmino José de Matos e Sebastiana Custódia de Matos. Nasceu em 21 de abril de 1891, na localidade de Dendê, 1º distrito de Itaboraí. Sua família mudou-se para São Gonçalo quando ele tinha 2 anos, e nesta cidade ele permaneceu até o seu falecimento, em 17 de abril de 1900.